Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graça e paz. Olha, mais um passo estamos dando hoje em direção ao nosso propósito de lermos toda a Bíblia neste ano, bem como o conteúdo do que chamamos a série O Grande Conflito, os 5 livros envolvendo desejados de todas as nações, patriarcas e profetas, profetas e reis, enfim. Vamos em frente na nossa super caminhada de crescimento e conhecimento da palavra. Hoje, o nosso trecho de estudo compreende o livro de Naum, um livro com apenas 3 capítulos, mas pensa num conteúdo significativo. Naum significa cheio de conforto, cheio de consolo. Exatamente. Deus é um Deus que está cheio de conforto à sua disposição em função de tantas coisas ruins que nós experimentamos nos nossos dias atuais. Há sempre um conforto e um consolo da parte de Deus para o nosso coração, que muitas vezes encontra-se ferido. E olha, diante do que estamos vendo no livro de Naum, nós percebemos que o profeta está anunciando o juízo de Deus sobre o reino da Assíria. E a queda da Assíria aconteceu 612 a.C. A Assíria, cuja capital é Nínive, é aquele mesmo reino que havia sido perdoado por Deus por intermédio do arrependimento que eles demonstraram uma vez que o profeta Jonas havia pregado a mensagem do Senhor concernente ao juízo vindouro. Enfim, Jonas pregou, a cidade se arrependeu e Deus poupou-os da destruição. Agora, estamos vendo Deus, por intermédio de Naum, anunciando um juízo para a cidade que havia sido perdoada. Como é que pode? 60 anos antes, a cidade havia sido perdoada e poupada, mas agora, 60 anos depois, o juízo havia chegado. Em 612, a Assíria caiu pelo juízo de Deus. Diante disso, o que nós estamos vendo? O quadro é muito simples. O povo se arrependeu de ter se arrependido. É mole ou que mais? Eles se arrependeram dos seus pecados, se converteram ao Senhor e depois se arrependeram de terem se arrependidos. Ei, tomara que isso nunca aconteça com a gente, em nome de Jesus. Aconteceu o quê, pastor? Você se arrepende dos seus pecados, deixa a velha vida pelo poder de Deus, começa uma nova história ao lado do Senhor, novidade de vida, mas depois de um tempo estando ao lado de Deus, experienciando o Evangelho, a graça de Cristo, o que você faz? Se arrepende de ter se arrependido e volta para o mundão? Não pode, não pode. Ei, que sejamos na seguinte perspectiva, que estejamos na seguinte perspectiva. Atrás não volto nunca mais. Que seja esta a nossa convicção. Atrás não volto nunca mais. Já imaginou se arrepender de ter se arrependido? Se arrepender de ter saído do pecado? Se arrepender de ter feito coisas boas na direção de aceitar o plano de Deus? Não. Você não pode se arrepender de ter se arrependido. Você tem que ficar firme nesse caminho, porque afinal de contas ele é estreito, mas é o único que conduz à vida eterna. No cenário apresentado por Naum, nós estamos vendo que o consolo de Deus gira em torno da execução do inimigo do povo de Deus. Um dos meios que Deus usa para consolar o seu povo é a derrota do inimigo do seu povo. Ou seja, nós também recebemos uma promessa de consolo quando nos apropriamos da palavra, quando anuncia que Satanás será derrotado. A derrota de Satanás não funciona para a gente também como um consolo. Toda tormenta que ele nos causa um dia terá fim, porque ele definitivamente será destruído. Enfim, Naum nos traz essa perspectiva de consolo quanto à derrota do nosso inimigo que anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa devorar. E que ele devore seja lá quem for, menos a você, menos a nós, o povo de Deus. Enfim, estamos aqui diante da seguinte perspectiva. O capítulo 1 de Naum anuncia o juízo, a destruição de Deus sobre os inimigos do seu povo. Então, capítulo 1, anúncio da destruição. O capítulo 2 é a descrição da destruição. E o capítulo 3 é a justificativa pela qual por motivo do qual a destruição aconteceu. Então,
Somando tudo, capítulo 1, anúncio da destruição. Capítulo 2, descrição da destruição. E capítulo 3, você tem a justificativa da destruição. Percebeu o resumão do livro de Naum? A mesma coisa acontece nos nossos dias. Deus está anunciando o seu juízo a toda a carne. Deus, na sua palavra, descreve como vai acontecer a execução desse juízo. E quando estivermos na nova terra, Deus nos justificará porque o juízo foi realizado da forma como foi. E aí, nos aproximamos deste dia da execução do juízo de Deus e não temos nada a temer, porque a graça do Senhor está à nossa disposição e o sangue de Jesus cobre a nossa multidão de pecados. Separei alguns textos aqui de Naum para a nossa reflexão e resumo. Somente 2 textos, o verso 3 a princípio, do capítulo 1 diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Grande em poder. Ele é onipotente, minha gente. E esse poder está à sua disposição nesse dia. Jamais inocente o culpado. E agora diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta da tempestade. Aqui, eu não sei qual é a tempestade que você está neste momento submetido ou submetida. Não sei de que forma o mundo está desabando sobre a sua cabeça ou o chão desaparecendo de sob seus pés. Não sei qual é a intensidade da tempestade que ameaça o teu barquinho naufragar. Mas eu quero te dizer que no meio dessa tempestade, o Senhor já criou um caminho para alcançar o seu coração. Então deixa o Senhor alcançar esse seu coração no caminho que Ele criou em meio a toda esta tormenta. Deus quer acessar o seu coração em meio à tormenta desta tempestade que te traz angústia. É um ponto. E quando você dá um pulo no capítulo 1, agora no versículo 9, na última parte, temos uma promessa. A angústia não se levantará por 2 vezes. Estamos experienciando neste mundo dor, tragédia, injustiça, corrupção, violência, guerra, fome, nação contra nação, reino contra reino, as profecias se cumprindo, o amor se esfriando das pessoas, enfim, é a realidade dos nossos dias, dias difíceis conforme o apóstolo Paulo descreveu, o pecado que nos traz a morte e todo esse processo que estamos convivendo no nosso cotidiano que nos traz angústia para a alma. Mas eu quero te dizer que esta angústia que hoje está aqui sendo frequente na nossa vida, eis aqui a promessa, ela não se levantará por 2 vezes. O conflito que estamos experimentando das forças do bem contra o mal não se levantará por 2 vezes. Essa história de pecado que estamos submetidos e submetidas não se levantará por 2 vezes. Um inimigo se manifestando contra o governo de Deus e tentando ceifar as nossas vidas, isso não se repetirá novamente. Quando Deus estabelecer o seu reino, através da volta de Jesus, reino este que está sendo anunciado, nada do que hoje nos atormenta voltará a existir. Esta é a promessa. A angústia não se levantará por 2 vezes. Continua firme, segura aí nas mãos de Deus e continue deixando Ele conduzir você, porque Ele já preparou um caminho ao seu coração no meio das tormentas da tempestade. Creia nisso em nome do Senhor e toma posse dessa bênção. Graça e paz. Amanhã tem mais.